Olá mais uma vez. Agora vamos falar de avaliação, mais especificamente, avaliação em educação física. O quinto tópico do edital do concurso da SEDUC-CE 2018. Estamos quase chegando na metade do edital. Esse tópico é bastante cobrado nas provas de concurso da área, porque é um tema de bastante importância. Você saber como conduzir a avaliação na sua disciplina é um tema extremamente importante não só na educação física, mas em qualquer disciplina do currículo escolar, matemática, português, história. Sempre há essa preocupação de como uma avaliação deve ser, por causa justamente da ideia de romper com o modelo tradicional, onde a avaliação é simplesmente uma prova quantitativa e que classifica os alunos de qual é o melhor, qual é o pior, e se ele está na média, se ele não está na média, de maneira apenas quantitativa, transformando os alunos em números. Então, esse modelo tradicional de avaliação vem sendo criticado desde a década de 80, porém ainda não se sabe bem como fazer a avaliação, ainda existe muito essa dúvida. Se critica o modelo tradicional, mas não se tem uma proposta muito clara de como a avaliação deve ser, e muitas vezes o professor acaba fazendo uma avaliação tradicional mesmo ele sabendo que aquilo não é o correto, mas por uma série de fatores ele acaba optando por fazer simplesmente uma avaliação tradicional mesmo, às vezes porque é mais simples, porque não precisa de muito planejamento, porque o tempo não dá, enfim, por causa de vários fatores, acaba fazendo simplesmente uma avaliação tradicional. Então, veja bem, em primeiro lugar, o que é avaliar? Avaliar não é a mesma coisa que medir. Uma avaliação tradicional, na verdade, está mais parecido com uma medição do que com avaliação. Porque ele simplesmente bota uma prova e vê a nota do aluno, coloca ali numa planilha e vê qual é o aluno que está acima de 6, qual é o que está abaixo de 6, ou seja, ele está simplesmente medindo. Ele não está avaliando, porque avaliar é diferente de medir. Um exemplo que a literatura traz é, por exemplo, uma mesa. Quando você diz que uma mesa tem 1,5 m de comprimento, você está fazendo uma medição da mesa. Você simplesmente mediu. Você botou uma treina lá, viu que ela tem 1,5 m e você mediu. Você não fez um juízo de valor. Foi uma coisa quantitativa, absoluta, uma coisa exata, que não tem o que duvidar, não tem questão de opinião. É certo, é exato. É 1,5 m a mesa. Pronto, não tem o que discutir. Você simplesmente mediu a mesa. Avaliar, como o próprio nome diz, avaliar significa pôr valor, dar valor. Dar valor não significa você, como a gente usa no dia a dia, a palavra valorizar, ou seja, dar importância. Dar valor, na verdade, é você dar um valor, que esse valor pode ser positivo ou negativo. Você que diz qual é o valor, se é positivo, se é negativo, você está avaliando. No caso da mesa, por exemplo, se eu digo apenas que ela tem 1,5 m, eu estou apenas medindo. Agora, se eu digo que ela é grande, eu já estou avaliando ela. Por quê? Porque é uma opinião. O conceito de grande e pequeno é relativo. Se eu digo que essa mesa é grande, eu estou fazendo uma avaliação da mesa. Uma avaliação, ela sempre vai ter algum ponto como referência. Porque, por exemplo, uma mesa é grande. Se você comparar uma mesa com, por exemplo, com o tamanho de uma pessoa normal, ela pode ser grande. Agora imagine que a mesma mesa vai para a casa de uma pessoa que tem 3 metros de altura. Essa mesa continua sendo grande? Não. Então você vê que o conceito de grande é relativo. A mesa é grande para uma pessoa, para outra pessoa não é grande. Então é relativo. A mesma coisa, por exemplo, se eu disser essa mesa é muito grande para passar pela porta. Aí eu estou avaliando a mesa. Eu não estou simplesmente dizendo o tamanho dela. Estou avaliando. Ah, beleza, é 1,5 m. Eu estou medi, é 1,5 m. Agora que eu vou fazer a avaliação. 1,5 m é grande ou é pequeno? É bom ou é ruim? Isso é avaliar. Então, por exemplo, um aluno pode tirar 8 e ser ruim. Isso ser uma coisa ruim, ser um resultado ruim. Um 8 ser um resultado ruim. Do mesmo jeito que o outro aluno que tira um 5 é um resultado bom. Por quê?
você não vai simplesmente medir, você vai avaliar. Então, pode ser que para aquele aluno, 8 é ruim, porque ele tem capacidade demais e ele tirou 8 porque ele quis, porque ele não deu importância. Então, é um resultado ruim. Já o outro aluno tirou um 5, mas na prova anterior ele tinha tirado 1. Então, ele evoluiu do 1 para o 5. Ou seja, você teve um parâmetro para comparar a primeira com a segunda, então ele tirou um 5, está abaixo da média, mas foi um resultado bom, porque ele evoluiu muito. Então, avaliar é isso, é diferente de simplesmente medir. Avaliar, você vai colocar um valor. Beleza, então vamos falar um pouquinho sobre avaliação. Segundo Faria Júnior, 89, os estudos sobre avaliação em educação física estão direcionados por um único referencial, a saber, o paradigma docimológico clássico, onde as preocupações principais têm recaído nos métodos e técnicas usadas, criando-se testes, materiais e sistemas, estabelecendo-se critérios com fins classificatórios e seletivos. Bom, ele fala aí, assim como a maioria da literatura fala, que tradicionalmente a avaliação em educação física tem sido um modelo tradicional, ou seja, simplesmente medir. Só que eles falam que a avaliação tradicional da educação física tem sido através de métodos e técnicas onde eles simplesmente, como é que eu posso dizer? Eles medem, eles colocam, por exemplo, um exemplo, colocar os alunos para correr 200 metros e o aluno que conseguir fazer os 200 metros em menos de 30 segundos, passou. Ou seja, uma avaliação bem técnica, ou, por exemplo, ver quem está conseguindo jogar o futsal direito. Seria essa avaliação. Porém, isso aí seria levando em conta que o professor tivesse liberdade para escolher a sua avaliação. O que é uma coisa que na prática, como é que acontece a avaliação na prática hoje no estado, por exemplo, no ensino médio? Aí varia de escola para escola. Tem escola que o professor de educação física tem liberdade total para fazer do jeito que ele quiser. Se ele quer fazer prova, se ele não quer, liberdade total. Já tem outras escolas que exigem que o professor passe prova. Então ele quer que o professor de educação física passe prova, e tem escola que fecha mais como é o modelo de avaliação que todos os professores vão seguir, um modelo mais padronizado. Tem escola que deixa bem aberto para cada professor fazer do jeito que quiser. Enfim, é uma questão complicada, porque se a gente parar para pensar, o mais correto seria a escola deixar aberto para cada professor fazer do jeito que quiser. Porém, se a escola deixar aberto demais também, pode acontecer de ter um professor que não tem muita responsabilidade com o trabalho e acaba fazendo qualquer merda, né? Do jeito que quiser. Igual eu conheci muitos professores de educação física que não passam nada, não passam nenhum tipo de avaliação. Simplesmente dá aula, os alunos participam, no final dá 10 para todo mundo. Isso é uma barbaridade, né? Isso é uma falta de compromisso. Então, é complicado, porque como eu falei, o bom seria que a escola deixasse aberto para cada professor fazer do jeito que quiser e o professor tivesse responsabilidade de fazer um trabalho bem feito. Aí é uma questão de analisar o caso concreto, né, e a escola decidir junto com os professores. Mas enfim, levando em conta que o professor tem a liberdade total para fazer, o modelo clássico, como os professores faziam, era essa avaliação que eu falei. Uma avaliação física. Simplesmente o professor observa quem está conseguindo, quem não está conseguindo e pronto. Isso é uma avaliação tradicional. O professor poderia muito bem fazer uma avaliação física mesmo, para ver se o aluno evoluiu no futsal, se o aluno evoluiu no voleibol. Ele pode fazer isso, beleza, pode ser um método de trabalho dele. Só que ele tem que levar em consideração, como eu falei no começo, a diferença de avaliar e medir. Então não basta ele ver quem está jogando futsal melhor. Porque às vezes um aluno está jogando futsal mais ou menos, só que antes ele era bem ruim e ele está se esforçando para melhorar. Então, isso seria avaliar, né? Isso levando em conta que o professor trabalhe com esse objetivo, nessa abordagem. Enfim, a avaliação está interligado, como eu falei, tudo. O processo ensina a aprendizagem, as competências e habilidades que o professor quer atingir e a avaliação. Está tudo interligado.
Porque o processo de ensino-aprendizagem, ele é planejado de acordo com as competências e habilidades que o professor quer desenvolver no aluno. E a avaliação é justamente para ver se o aluno conseguiu atingir aquelas competências e habilidades que o professor queria. Então, por exemplo, se a competência e habilidade que o professor quer desenvolver no aluno é a prática do futsal, se é isso que ele pretende, se o objetivo dele é esse, então a avaliação dele vai ser nesse sentido. Vai ser se os alunos estão aprendendo. Só que aí ele não pode simplesmente medir quem está conseguindo e quem não está conseguindo e não levar em conta a evolução, não levar em conta o processo todo, né? Como eu falei, pode um 5 ser uma nota boa e um 8 ser uma nota ruim. Espero que vocês estejam entendendo bem o que eu estou falando. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Bom, na prática, eu já até adiantei para vocês como é que acontece a avaliação no ensino médio no estado do Ceará hoje. É como eu falei, é bem assim, de escola para escola. Tem escola que deixa bem liberado para o professor, tem escola que amarra mais um pouquinho como é a avaliação e por aí vai. Mas hoje em dia, na maioria das escolas, o que o professor de educação física faz é igual à avaliação das outras disciplinas. Geralmente ele faz com provas, com trabalho, com observação, com participação, ou seja, a prova geralmente tem, na maioria das escolas tem, os trabalhos, que aí pode ser vários tipos de trabalho, pode ser um trabalho de pesquisa, pode ser um seminário, enfim, ele vai passando muitas coisas para poder ir formando a nota durante o processo, para não ficar só aquela prova bimestral e pronto. E aí a observação é um ponto importante também, e participação nas aulas práticas é o que tem acontecido no estado, no ensino médio. Então, beleza, vamos continuando aqui. É necessário considerar que a avaliação do processo ensino-aprendizagem está relacionada ao projeto pedagógico da escola. Está determinada também pelo processo de trabalho pedagógico, processo interrelacionado de alecamento com tudo que a escola assume, corporifica, modifica e reproduz e que é próprio do modo de produção de vida em uma sociedade capitalista dependente e periférica. Como eu já falei para vocês também, varia de escola para escola o modelo de avaliação, porque uma escola deixa mais livre, a outra não deixa. A avaliação vai estar de acordo com o projeto pedagógico da escola, ou seja, com os objetivos da escola. O que é que a escola, enquanto instituição, pretende? Ela pretende formar um aluno crítico? É isso que ela pretende? No papel, toda escola diz isso. Mas na prática, será que é isso? Ou será que a escola está preocupada com resultado em vestibular e Enem? É isso que a escola está preocupada? Então a avaliação geralmente vai estar de acordo com o projeto da escola. Por exemplo, uma escola que está preocupada, o foco principal dela é a aprovação dos alunos no vestibular, então ela vai exigir das disciplinas e da educação física também, como uma disciplina igual às outras, vai exigir provas mais objetivas, provas no estilo de vestibular, no estilo de Enem, para que o aluno se acostume com esse tipo de prova, né? Então acaba a avaliação tomando esse sentido. Mas se o objetivo da escola é outro, por exemplo, se é uma escola mais voltada para o lado artístico, por exemplo, a avaliação vai ser de um jeito diferente. Enfim, a avaliação vai estar de acordo com o projeto político-pedagógico da escola. Continuando. A partir de dados obtidos da observação sistemática das aulas de educação física, verifica-se que a avaliação tem sido entendida e tratada predominantemente por professores e alunos para atender exigências burocráticas expressas em normas da escola. Ou seja, foi o que eu acabei de falar para vocês. A escola quer mostrar resultado. Por que a escola quer mostrar resultado? Por muitos fatores, né? Às vezes a própria Secretaria de Educação exige aquilo da escola e aí a escola exige isso dos professores. Então, aí esse slide aqui está falando do que tem acontecido na prática, não como deve ser, o que tem acontecido. Então, muitas vezes, a avaliação acaba se tornando isso, se tornando para uma ferramenta para atender essa exigência da escola de buscar o resultado em números. Buscar o resultado assim visível para mostrar para a sociedade, essa escola aqui teve tantas aprovações. Então a avaliação acaba tomando esse sentido. Ela tem sido feita para atender a legislação vigente,
Muitas vezes o professor faz avaliação para cumprir mesmo o que está na lei, que tem que ter a prova, que tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então acaba sendo feito só para isso. No caso da educação física também, para selecionar alunos para competições e apresentações, tanto dentro da escola quanto com outras escolas. E aí, como eu falei, dependendo do objetivo do professor, se é a formação esportiva, ele acaba utilizando a avaliação para fazer essa seleção. Através da avaliação é que ele vai ver qual é o aluno que está com mais habilidade, qual é o que não está. Então acaba que a avaliação fica servindo para isso, para fazer uma seletiva dos alunos. Continuando aqui, geralmente é feita pela consideração da presença em aula, sendo este o único critério de aprovação, ou então reduzindo-se a medidas de ordem biométrica, peso, altura, etc., bem como de técnicas, execução de gestos, técnicos, destreza motora, qualidades físicas, ou simplesmente não é realizada. Veja bem, que ainda estamos falando do que tem acontecido na prática, não do que deve ser. Então, muitas vezes o professor considera apenas a presença do aluno, ou seja, se ele está ali na aula, não importa se ele está evoluindo, se a aula está servindo para ele, se ele está atingindo o objetivo. Não, simplesmente está ali de corpo presente na aula, ganhou o ponto da educação física. Muitos professores, muitos mesmo, fazem apenas isso. Sendo este o único critério de avaliação, então reduzindo-se a medidas de ordem biométrica, ou seja, alguns professores também ainda fazem essa questão da avaliação mais de maneira física, como eu já falei para vocês bastante. Ou simplesmente não é realizada. Como eu falei para vocês também, tem muitos professores de educação física que não fazem nenhum tipo de avaliação, nenhuma mesmo, simplesmente dá a aula dele e no final do bimestre dá 10 para todo mundo. Acredite, isso acontece muito. E acontece muito também com professores que dão aula de educação física que não são formados na área. Então eles não têm a menor noção do que fazer e acabam simplesmente fazendo uma aula de qualquer jeito e dando 10 para todo mundo. Mas até professores que são formados em educação física também às vezes fazem isso, por incrível que pareça. Continuando aqui, tanto quanto em outras disciplinas e atividades escolares, desconsidera-se que as crianças e jovens chegam à escola determinados pela sua condição de classe, marcados por elas em seus corpos e em suas possibilidades corporais. Desconhecendo-se essas condições, as crianças passam a ser homogeneizadas e igualadas. Bom, como eu falei no começo da aula, é diferente avaliar e medir. Se eu simplesmente passo uma prova igual para todo mundo, dou aquela nota ali, de acordo com a quantidade de questões que o aluno atingiu, e beleza, quem tirou acima de 6 passou, quem tirou abaixo de 6 não passou e pronto, acabou. Isso aí é uma avaliação tradicional. Qual o problema dessa avaliação? É o que ele está falando aí. Ele homogeneiza todo mundo. Ele parte do princípio que todos são iguais, mas não são todos iguais. Então a avaliação, assim como todo o resto do processo ensino-aprendizagem, eu tenho repetido isso muito para você porque isso é muito importante, tem que considerar a realidade do aluno. Então eu não posso fazer a mesma coisa para todo mundo. Agora, é claro, na prática, como eu já falei também no começo dessa aula, é muito difícil. Ainda não se sabe bem como conduzir essa avaliação. E acaba que na prática, os professores, tanto de educação física quanto das outras disciplinas, acabam se reduzindo a uma avaliação tradicional. Mas a gente não pode se conformar com isso e dizer que essa avaliação está certa. Não está. Você tem que buscar um jeito de você ser mais humano com os alunos. Como eu falei, avaliar e não medir. Se eu simplesmente passo a nota e faço essa mensuração dos pontos numéricos, isso aí eu estou só medindo, eu não estou avaliando os alunos, eu estou apenas medindo eles. E eles não são iguais, então tem que ser tratados de maneira diferente. Continuando aqui. Como deve ser então a avaliação em educação física? Bom, deve ser condizente com a sua abordagem. Como eu falei para você. Qual a abordagem que você quer seguir? Quando eu pergunto qual a abordagem que você quer seguir, automaticamente eu estou perguntando o seguinte: quais são as competências e habilidades
que você, enquanto professor, quer desenvolver no seu aluno. O que é que você quer atingir com sua aula? Você quer que o aluno saia da sua aula sabendo usar a cultura corporal para melhorar a saúde do corpo e a qualidade de vida? É isso que você quer? Então é isso que você vai avaliar. É isso que você vai fazer na sua avaliação. Você vai buscar um jeito de descobrir se o aluno está conseguindo usar a cultura corporal em favor da sua saúde. Beleza. O seu objetivo é fazer com que o aluno aprenda a ser um cidadão mais crítico e pensante e atuante socialmente. Então você vai fazer uma avaliação para saber isso, para saber se o aluno está sendo crítico, está sendo atuante na sociedade, enfim. A avaliação vai ser condizente com a abordagem do professor. Então, vamos continuar aqui. Um exemplo. Aqui um exemplo tirado do livro Coletivo de Autores, Metodologia do Ensino da Educação Física, né? Então, um exemplo que ele dá lá, como é nesse livro, é o exemplo da crítica superadora, como a avaliação deve ser feita. No caso da crítica superadora, na perspectiva dos autores desse livro, a educação física é compreendida como uma disciplina do currículo, cujo objetivo de estudo é a expressão corporal como linguagem. Na crítica superadora, qual é o objetivo deles? É ensinar a expressão corporal como linguagem e que o aluno, através da expressão corporal, se torne um cidadão completo. Essa é a abordagem crítico-superadora. Então, como é a avaliação se o meu objetivo é esse? Entre os aspectos a serem considerados e reconsiderados em uma proposta, são apresentados os seguintes, sem exaurir outras possibilidades. Então, alguns exemplos que ele dá é justamente isso aí, projeto histórico, condutas humanas, decisão em conjunto, compreensão crítica da realidade, ludicidade e criatividade, intencionalidades e intenções, redefinição de valores e normas. Então, é isso que o professor, dentro da abordagem crítica superadora, vai avaliar nos alunos. Questão do projeto histórico. Ele vai avaliar se o aluno consegue entender, no caso, como objeto de estudo da educação física, é a expressão corporal, é a cultura corporal. Então, você vai avaliar se o aluno consegue interpretar as manifestações da cultura corporal de uma maneira histórica, ou seja, a importância histórica daquela manifestação corporal. Por exemplo, a importância histórica do futebol, da ginástica, da capoeira, do basquete. Então você vai ver se o aluno está compreendendo isso, a importância histórica daquele movimento. A questão das condutas humanas, que também faz parte dessa abordagem. Saber se o aluno está conseguindo conviver com outras pessoas, viver em sociedade, saber resolver os conflitos pacificamente, se ele consegue viver em sociedade como um cidadão de bem, né? Como um cidadão honesto. E como é que você vai avaliar isso nos alunos, no aluno? Enfim, aí é a questão, né? Como você vai pensar? Através de uma prova dá para avaliar isso? Não sei. Através de uma atividade de grupo? Aí você passa uma atividade de grupo e durante o processo dessa atividade você vai observando como eles estão trabalhando em grupo. É uma possibilidade. Decisão em conjunto, justamente um ponto também disso. Como é que você vai avaliar se o aluno consegue decidir as coisas em grupo, ou seja, decidir em conjunto? Isso aí é o princípio democrático, né? Então, como é que você vai avaliar isso? Uma possibilidade é justamente essa, passar um trabalho em grupo e aí, em vez do professor ficar simplesmente esperando o resultado final desse trabalho para eles apresentarem lá para o professor, não, ele vai observar o processo, a jornada, vai passar esse trabalho e ver como eles estão conseguindo fazer o trabalho, e nessa observação, como eu falei para vocês, é um método, é um jeito de avaliar através da observação. Então, através dessa observação, o professor vai vendo se eles estão conseguindo decidir as coisas em conjunto. Então, ele já pode utilizar isso, né? Compreensão crítica da realidade também é um ponto que é avaliado na crítico-superadora, lógico, né? Então você vai ver se o aluno está conseguindo ter uma visão crítica da realidade. A questão da ludicidade e criatividade, se o aluno consegue utilizar a manifestação corporal para o lazer e se ele consegue
utilizasse também da criatividade, ou seja, não apenas reproduzir, não apenas repetir as manifestações corporais já desenvolvidas pelo mundo, e sim criar, né? A questão da intencionalidade e intenções também, aí já está uma questão mais ligada em relação aos sentimentos do aluno, em relação a se o aluno tem boas intenções ou más intenções. Complicado de se avaliar, né? Mas, como eu falei, teoria é uma coisa, prática é outra. Enfim, redefinição de valores e normas, a questão da transformação social, a transformação da realidade, não apenas a aceitação. Beleza? Então é isso aí que a educação física avalia no caso da crítica superadora. E aí a avaliação do professor vai ser condizente com a abordagem que ele utiliza. Se é a crítica superadora, vai ser condizente com isso aí que eu mostrei para vocês. Mas não tem em lugar nenhum dizendo qual é a abordagem correta da educação física. Se é crítica superadora, se é crítica emancipatória, se é desenvolvimentista, enfim. Isso aí fica meio aberto, né? Então, se o professor trabalha na abordagem desenvolvimentista, a avaliação dele vai ser na abordagem desenvolvimentista. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre a avaliação no geral, não apenas focado para a educação física. São pontos bem importantes que caem bastante em prova sobre os princípios e tipos de avaliação. Isso aqui serve para qualquer disciplina. Bom, primeiramente, objetivo. Qual é o objetivo de você fazer uma avaliação? Pensa o seguinte, para que é que você faz uma avaliação? Aí você vai ver o seguinte, que tem o C e tem o DVC. Na prática, muitas vezes, a avaliação é feita apenas para classificar os alunos, para dizer quem é que vai passar, quem é que não vai passar. Muitas vezes, na prática, é feita apenas para isso. Mas a avaliação não é para isso. A avaliação é uma ferramenta que é utilizada para saber se o processo ensino-aprendizagem está funcionando. Ou seja, a avaliação é feita para saber se está dando certo, se você está conseguindo passar aquilo para o aluno. Então, por exemplo, se eu passo uma avaliação e todos os alunos tiram nota baixa, será que isso não quer dizer que eu tenho que mudar o meu processo de ensino-aprendizagem? Eu tenho que mudar o meu jeito? Alguma coisa eu tenho que mudar? Ou será que é porque os alunos não prestam mesmo? Enfim. Isso aí o professor tem que ter um senso crítico a respeito disso, né? Então, o objetivo da avaliação é justamente esse, é para ver se o processo de ensino-aprendizagem está funcionando. E através dessa avaliação, o professor vai ter um feedback para poder saber se está tudo bem ou se ele tem que mudar alguma coisa. Então, o objetivo da avaliação é justamente dar o feedback para o professor. Na avaliação da aprendizagem, o professor não deve permitir que os resultados das provas periódicas, geralmente de caráter classificatório, sejam supervalorizados em detrimento de suas observações diárias de caráter diagnóstico. Como eu falei, a avaliação tradicional é aquela provazinha no fim do bimestre que o aluno faz, passou, não passou. E aí muitas vezes, tem muitos alunos que ficam inclusive muito nervosos nessas provas, justamente por causa dessa supervalorização delas, e acaba não fazendo nada na prova, mesmo ele sendo um aluno bom, um aluno que participa das aulas, que se interessa, que faz tudo, mas na hora da prova ele tira nota ruim, porque ele fica nervoso e não consegue. Então o professor não pode se basear apenas nessa prova e dar nota ruim para um aluno desse. Ele pode muito bem dar uma nota boa, por quê? Porque através das observações diárias que ele faz sempre na aula, ele vê que aquele aluno é um aluno bom e tira uma nota ruim, mas ele merece uma nota boa. E aí a questão é realmente complicada, porque aí outros alunos podem ver, oxente, eu tirei nota boa, ele tirou nota ruim e ficou com nota boa. Aí o aluno vai dizer, para que eu estudei? Então, como eu falei para vocês, né, essa questão da avaliação é uma questão que ainda tem muito que ser discutido, é sempre discutida, por isso que é uma questão muito importante, por isso que é um tema muito importante, porque é complicado, é muito difícil você dizer como é que uma avaliação tem que ser feita, né? Então, por isso que muitas vezes o professor acaba caindo apenas na tradicional mesmo, e quem tira nota ruim fica com nota ruim. Enfim, mas vamos lá, né? A prática da avaliação, da aprendizagem, que vem sendo desenvolvida nas nossas instituições de ensino, não tem sido utilizada como elemento que auxilie no processo de ensino-aprendizagem.
perdendo-se em mensurar e quantificar o saber, deixando-se de identificar e estimular os potenciais individuais e coletivos. É o que eu acabei de falar. Muitas vezes a avaliação é utilizada apenas para mensurar e quantificar, quando na verdade a avaliação tem que ser uma ferramenta para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, a avaliação não tem que ser uma coisa para classificar os alunos bom e ruim. A avaliação tem que ser uma coisa para o professor ter o feedback de saber se está funcionando ou não e saber como melhorar, saber onde focar mais. Mas é claro que isso na teoria, né? Na prática, muitas vezes o professor acaba não tendo tempo de fazer tanta coisa assim e acaba voltando para tradicional. Mas você não pode se conformar que você vai dar uma aula tradicional e pronto. Não, você tem que fazer o possível, fazer o seu melhor para dar uma aula de qualidade e não voltar no tempo para uma metodologia tradicional. Muitos professores falam, e você já deve ter ouvido, muitos professores falam, o que funciona mesmo é o tradicional. Depende do que você considera funcionar. Para você funcionar é o aluno passar no vestibular, porque infelizmente o vestibular é tradicional. Então a metodologia tradicional é o que ajuda a passar no vestibular. Mas isso é bom para a sociedade, formar pessoas que apenas decoram conteúdo, apenas aprendem conteúdo, mas não estimula a criatividade, não estimula o pensamento inovador, não estimula a cidadania. Isso é bom para o país? Não é. Então, deveria ser repensado, né? Então, veja bem. A avaliação como uma parte do processo ensino-aprendizagem, isto é, como meio de diagnosticar o desempenho e a aprendizagem dos alunos. Bom, foi o que eu acabei de falar, não preciso repetir, né? A avaliação tem que ser uma parte do processo ensino-aprendizagem e não uma coisa que é feita apenas no final para classificar quem passa e quem não passa. Isso aí é uma avaliação tradicional, não é para ser feita assim. Então vamos falar aqui dos tipos de avaliação, né? Existem vários tipos de avaliação. Os mais importantes é a avaliação normativa, diagnóstica e somativa. Melhor você decorar na sequência de diagnóstica, formativa e somativa, porque é justamente nessa sequência que ela é feita no processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, a avaliação diagnóstica. O que é um diagnóstico? Um diagnóstico é você fazer um exame anterior para você já ter uma ideia do que trabalhar. A avaliação diagnóstica é isso também. A avaliação diagnóstica é uma avaliação de aprendizagem como suporte para o planejamento de ensino. Ou seja, é uma avaliação que é feita no início, tá aqui, ó, feita no início do processo ensino-aprendizagem. Essa avaliação é feita no início, por exemplo, no começo do ano. Para quê? Para o professor ter uma ideia de como é que está o nível dos alunos, o que é que os alunos sabem, o que é que os alunos não sabem, para assim ele planejar o que é que ele vai trabalhar. Então isso é uma avaliação diagnóstica, que seria muito interessante se todos os professores fizessem isso nas turmas, porque como a gente já falou várias vezes, o professor tem que considerar o que o aluno já sabe. Muitas vezes os professores desconsideram, mas ele tem que fazer isso. E então seria interessante se todos os professores fizessem a avaliação diagnóstica, mas na prática a gente não vê isso. Exemplos de avaliação diagnóstica seria entrevista com os alunos, com ex-professores dos alunos, com orientadores, com os pais e familiares. Aí você diz, quando é que um professor vai ter tempo para fazer isso, né? Nunca. Enfim, exercícios ou simulações para identificar colegas com quem o aluno se relaciona, consultar o histórico escolar de anotações da vida escolar do aluno. Se o professor tivesse apenas uma turma para fazer isso, seria bom demais. Mas um professor de educação física que dá aula mais de 20 turmas. Observações dos alunos, particularmente durante os primeiros dias de aula. Isso aí o professor pode até fazer, mais fácil. Observar os alunos durante os primeiros dias de aula, para ter uma noção. Isso aí acontece. Questionários, perguntas e conversa com os alunos. Enfim, avaliação diagnóstica, o próprio nome já está dizendo, diagnóstico. Então é fácil você lembrar. Ela é feita no início para dar suporte ao planejamento do professor. A avaliação formativa, olha só, formativa, vem de formar, ou seja, é do processo. Enquanto você está formando o aluno,
você vai também avaliando. Durante o processo de ensino-aprendizagem, no caminho, no processo. Então, ó, durante todo o processo de ensino-aprendizagem, possibilita a recuperação paralela, ou seja, o que seria a recuperação paralela? Você já está vendo que o aluno está indo mal. Então você não precisa esperar chegar até o fim do ano para que o aluno seja reprovado na prova e vá para a recuperação. Você não precisa esperar, porque se você está fazendo avaliação formativa, ou seja, se você está avaliando o aluno durante o processo, você já está vendo que aquele aluno não está bom, então você já pode fazer uma recuperação paralela com o aluno. Então a recuperação paralela está ligada aí à avaliação formativa. Então, exemplo, diariamente, ao rever os cadernos, o dever de casa, fazer e receber perguntas, observar o desempenho dos alunos nas diversas atividades de classe, ou seja, o professor vai dando a aula dele e já vai observando. Ocasionalmente, por meio de provas ou outros instrumentos mais ou menos formais, ou seja, o professor também pode estar passando trabalhos e provas durante o processo. É o que nas escolas chamam de avaliação parcial, ou seja, é na metade do caminho. Periodicamente utilizando testes ao final de cada subunidade, unidade, projeto para aferir a aprendizagem e outros desempenhos dos alunos. Ou seja, você passa um conteúdo, aí você já passa um trabalho, enfim, aí vai avaliando o aluno durante o processo, para não esperar só pela avaliação do final. Então isso é uma avaliação formativa, é a avaliação no processo. E a somativa é que é a avaliação no final do período, no final do bimestre, no final do semestre. Então tá aqui, ó, realizado durante o bimestre ou semestre. Ela tem o objetivo de atribuir notas e conceitos para o aluno ser promovido ou não. Ou seja, essa é a avaliação tradicional, que não foi deixada de lado completamente, né? Como tudo. Como você não pode, como eu já falei para você, e numa questão que diz que isso aqui não pode mais ser feito de jeito nenhum. Tá errada a questão, porque as coisas não são abandonadas assim de uma vez. Então a avaliação tradicional também não foi abandonada de uma vez. É o que chama de avaliação somativa. O que você não pode é fazer apenas isso. Você não pode fazer apenas a avaliação tradicional e pronto. Mas ela não pode deixar de ser feita até por exigências legais. O governo quer que você transforme a sua avaliação em um número. O governo quer isso, ele quer os números. Então não pode deixar de fora essa avaliação somativa. Exemplo, uma prova ou trabalho final, uma avaliação baseada nos resultados cumulativos obtidos ao longo do ano letivo, uma mistura das duas formas acima. Ou seja, essa avaliação não é deixada de lado por exigências mesmo da escola, do governo e tudo. Eles querem que você transforme o aluno em um número. Então, essa avaliação ainda está presente, a avaliação somativa. E etc. Não é apenas esses três tipos de avaliações que existem. Esses três aí são os mais comuns, inclusive são os três que estão no PCN, mas pode existir outros tipos de avaliação, por exemplo, a autoavaliação. A autoavaliação é uma ferramenta também que muitos autores indicam, que o professor coloque o aluno para se autoavaliar, para ele dizer que nota que ele merece, por exemplo, naquele bimestre. E aí, claro que você não vai dar a nota que o aluno disser, mas essa nota que o aluno diz, ela pode fazer parte da nota dele. Aí, enfim, mas para você conseguir fazer uma autoavaliação de qualidade com os alunos é complicado, né? A turma tem que ter um nível de maturação bem satisfatório para você conseguir fazer uma autoavaliação, porque é complicado. Até na faculdade, se você pedir para os alunos fazerem autoavaliação, é complicado. Talvez você já tenha passado por isso na faculdade, né? Eu passei por isso na faculdade, às vezes a gente vê. São modelos diferentes de avaliação. Enfim, essa parte do edital, esse tópico de edital da avaliação é um tópico muito importante. Eu vou mandar outras leituras para vocês lerem para complementar o que eu estou falando. E no próximo vídeo eu vou passar questões sobre avaliação, bastantes questões, para a gente treinar. Então até o próximo vídeo, valeu, fui!